Aqueles que são marcados pela maldição dos mortos-vivos são enviados para o norte, aonde lá permanecem até o fim do mundo. Olá, pessoazinhas! Sejam bem-vindas de volta. Acomodem-se perto de uma fogueira. Peguem seus cestos e, principalmente, antes, a Rebel tem uma mensagem importante para dar para vocês. Ela está muito animada. A partir de agora no canal, nós temos a nossa primeira patrocinadora, ou melhor, a nossa primeira patrocinadora. Cas Guaraná é uma artista que em breve lançará o quadrinho Lua Minguante. O quadrinho conta a história de uma garota que é descendente de uma longa linhagem de lobisomens, inspirada totalmente na lenda brasileira. A condição para um lobisomem existir é que, primeiramente, um casal tenha 6 meninas mais velhas e um menino mais novo como crianças. O caçula, então, se torna um lobisomem a partir da sua puberdade e se transforma toda noite de sexta-feira. Pelas últimas gerações, sempre houveram 6 meninas e um caçula, devido a uma magia que garante esta ordem de nascimentos para o cumprimento dos requisitos de existência de um lobisomem. O problema da nossa protagonista Lua, sim, Lua, e não Julia, é que ela é uma 7ª menina. Ela deveria ter nascido um garoto. E isso se tornou um problema recorrente na visão que as pessoas, e até ela, têm de si mesma. Uma quebra de uma magia presente há eras. Uma aberração nessa família, que, por tantas gerações, sempre teve um garoto como 7ª criança. Ela é alguém que deveria ser um lobisomem, mas ela já está há 1 ano na puberdade e ainda não existe nenhuma transformação, e nunca haverá, pois ela não nasceu como esperado o 7º garoto. E desde o início da sua puberdade, ela é assombrada pela silhueta de um estranho, os mesmos olhos roxos que ela, mas uma aparição de se arrepiar. É a própria alucinação do que ela deveria ser, do que deveria ter se tornado. O lobo bizarro e distorcido sempre aparece de relance em sua visão, sempre a lembrando do que ela nunca vai conseguir ser. O quadrinho em questão vai mostrar como a Ju lida com o tormento de ter decepcionado a si mesma, do arrependimento de algo que sequer estava em seu próprio controle, o sexo em que nasceu. Se quiserem mais detalhes sobre a história, sigam o perfil Guaranacas lá no X. A Rebel também vai deixar na descrição do vídeo, onde serão postados os updates sobre o quadrinho dela. E também em breve, uma data de lançamento será estabelecida. E com isso dito, vamos voltar ao nosso vídeo. Ok, muito bem. Tentem não rolar acidentalmente para fora de algum penhasco enquanto escutam esse vídeo, agora que vocês voltaram. Porque hoje, depois de sobreviver ao Undead Asylum, depois de derrotar um demônio absurdamente grande usando equipamentos encontrados em uma prisão caindo aos pedaços, depois de ser
sequestrado por um corvo do tamanho de um ônibus. Finalmente chegamos ao lugar que talvez seja mais importante de todo Dark Souls, Firelink Shrine, a fogueira ancestral, que também é a fogueira central, o coração de Lordran, o lugar para onde você sempre acaba voltando, e também o lugar onde aparentemente todas as pessoas emocionalmente destruídas do continente decidiram morar. É isso que a gente vai tentar entender hoje aqui. Então, hoje vamos conhecer os habitantes desse lugar maravilhoso e descobrir porque praticamente ninguém aqui parece ter feito terapia. Firelink Shrine. Quando chegamos pela primeira vez em Firelink Shrine, algo parece diferente. Pela primeira vez desde que começamos, ninguém está tentando nos matar imediatamente. O que, por si só, já é um avanço gigantesco. Existe uma fogueira, existe um silêncio que beira a paisagem, quase que como se ela toda fosse uma grande de uma miragem. E existe algo raro por aqui. Paz. Por alguns breves minutos, tudo parece bem. Tudo parece calmo e tranquilo. Mas apenas por alguns minutos. Poucos minutos. Porque se existe uma única coisa que Dark Souls ama, é pegar coisas bonitas e lentamente destruir a sua felicidade. Uma coisa interessante sobre Firelink é que ela não é uma cidade. Não existe rei, não existe exército, não existe governo, não existe sequer uma barraca vendendo pão de queijo. Não existe nada, absolutamente nada, porque lá é simplesmente um ponto de encontro, uma fogueira, um lugar onde as pessoas perdidas acabam por se encontrar. E isso até que faz muito sentido, porque todos nós aqui estamos perdidos. Todos, todas, todos nós, sem exceção alguma, estamos perdidos. A Isabel tá dando risada porque ela tá lembrando da primeira vez que ela jogou Dark Souls, o 2 ainda. Foi um caos completo. Ai, meu Deus. Ai, enfim. A primeira pessoa que a gente encontra nesse lugar quase que místico é um homem sentado, o lendário e magnífico, o profissional em reclamar da própria vida, Crestfallen Warrior. E ele está ali, sentado, olhando para o vazio, refletindo sobre todas as decisões que o trouxeram até aqui.
naquele momento. E provavelmente arrependida de todas elas. Provavelmente. E quando nós conversamos com ele, ele basicamente disse, abre aspas, você é mais um, fecha aspas. Não importa quem você seja, não importa a sua missão, não importa a sua profecia, ele já viu centenas iguais. Porque esse é o segredo. Você não é o primeiro Chosen andado, nem é o segundo, nem é o 10º, e muito provavelmente nem é o 100º. Muitos vieram antes de você, e todos eles fracassaram miseravelmente. Todos eles desistiram, todos enlouqueceram. E ele acredita que você fará exatamente a mesma coisa. E, sinceramente, essa é uma relação, essa é uma recepção que ele tem com você bem calorosa. Bem-vindo, Lordran. Você vai fracassar. Tenha um ótimo dia. Obrigada, senhor. Obrigada. Extremamente motivacional dessa parte. Uau. Porém, existe algo muito interessante neste homem. Porque, apesar de parecer apenas mais um cara pessimista em um jogo pessimista, ele representa algo muito específico. Ele representa alguém que perdeu a esperança. Alguém que tentou, falhou e tentou miseravelmente de novo e de novo. E simplesmente, eventualmente, desistiu. O que é algo extremamente comum no Dark Souls. E talvez até na nossa vida. Porque, às vezes, o maior inimigo não é um dragão, nem um demônio, nem um deus. É acreditar que não vale mais a pena tentar. E Firelink está cheia, repleta de pessoas desse jeito. Descendo algumas escadas, encontramos alguém ainda mais misteriosa. Anastácia de Astora, a nossa Firekeeper, a guardiã da fogueira. Ela vive presa, tipo, literalmente falando, atrás das grades, em uma cela. E se observarmos bem, existe algo profundamente triste nisso tudo. Porque ela dedica sua vida inteira a manter a fogueira viva, mas nunca poderá aproveitá-la. Ela protege a todos ali presentes, mas ninguém protege ela. Ela ajuda a todos os viajantes, porém nunca é ajudada. E mesmo sem dizer uma única palavra, sua presença já diz muito. Dark Souls faz isso o tempo todo. Conta histórias através do silêncio. Às vezes, sem nem precisar de uma única linha de diálogo para isso. Agora, chegamos ao sujeito que definitivamente parece confiável. Definitivamente, absolutamente, sem dúvida alguma. Petrus de Torolund, um clérigo educado, religioso, sorridente. E se vocês já jogaram Dark Souls, sabem exatamente o motivo de eu estar falando isso com tanto sarcasmo. Sim,
sarcasmo. Mas sem spoilers. Por enquanto, vamos apenas dizer que Petros pertence a uma ordem religiosa e ele está viajando para Lordran. Sua função parece simples: ajudar os necessitados, guiar os perdidos, servir os deuses. E realmente, isso tudo parece muito bonito. Mas em Dark Souls aparecem os costumam mentir bastante. Então guardem este nome, porque iremos falar muito mais dele mais tarde. E existe outra razão, por mais que existam várias delas, do porquê Firelink é tão importante. Ele está conectada com praticamente o jogo inteiro. E isso é algo genial, porque se você olhar ao redor, você consegue enxergar caminhos indo para todos os lados, escadas, ruínas, aquedutos, elevadores, penhascos, tudo, literalmente tudo, parece conectado. Porque realmente está, tudo é conectado. E hoje em dia, isso parece muito normal de alguém vir aqui e falar, porque se tornou algo normal na indústria. Mas em 2011 isso era absurdo. Muitos jogos criavam áreas separadas, mapas independentes, teletransportes, mas Dark Souls simplesmente respondeu: não, não, nós vamos conectar tudo. E o resultado disso é provavelmente um dos mapas mais inteligentes da história de todos os videogames. E, eventualmente, chega o nosso grande momento. Um momento que nós precisamos sair da segurança. Porque não viemos até Lordran para ficar sentados perto de uma fogueira para sempre. Não. Talvez alguns de nós tenhamos vindo exatamente para isso. Mas o Chosen Undead não. Ele está uma missão. Ele, ela, enfim. Os sinos. Essa é a nossa missão inicial. Existem 2 sinos que a gente precisa balançar. Um acima e outro abaixo. E o primeiro passo está lá, no alto, além do aqueduto, além das muralhas, além dos mortos-vivos. Nós iremos passar por Undeadburg, o primeiro desafio da nossa jornada, onde encontraremos cavaleiros, demônios, armadilhas e uma quantidade absurda de pessoas tentando nos empurrar de lugares altos. No caso, só uma delas. Mas enfim. Porque aparentemente Lordran tem uma obsessão coletiva por gravidade. E existe mais alguém. Alguém que ainda não encontramos, mas que já está nos esperando. Um cavaleiro, um sonhador, um completo maluco, um homem que decidiu dedicar sua vida inteira
à busca de algo impossível, o seu próprio sol. E talvez o personagem mais amado de toda a franquia. Mas ainda falou muitas vezes mas nesse vídeo, né? Desculpa. Mas essa história irá ficar para o próximo episódio. E antes da gente encerrar, eu queria dar mais uma pista. Por assim dizer, provavelmente pista. Deve ter uma palavrinha melhor pra isso, mas eu queria acrescentar mais uma coisinha que ela falou no vídeo passado sobre a nossa querida Gwendolyn. Agora, uma questão que certamente manteria os maiores estudiosos de Lordran acordados durante a noite é a seguinte questão. Gwendolyn é uma garota trans? A resposta oficial é provavelmente. E a resposta da Isabel é sim. Próximo tópico. Não. Brincadeira. Ou talvez não. Mas falando sério. Só por um minutinho falando sério. Gwendolyn é um personagem extremamente interessante. Segundo os próprios itens do jogo, ela nasceu com uma forte afinidade lunar. E por conta disso foi criada como uma filha, mesmo tendo nascido com outro sexo, por assim dizer. O motivo disso provavelmente está ligado à cultura dos deuses, onde o sol era associado à masculinidade e a lua ao feminino. Então Gwen basicamente olhou pra Gwendolyn e disse a seguinte frase: você vai usar vestido. O que é uma decisão completamente nova. Nova. A palavra é essa. Nova. Mas o que eu acho interessante é que, apesar do jogo nunca dizer que Gwendolyn se identifica como mulher, também nunca vemos qualquer sinal de desconforto por parte dela. Muitíssimo pelo contrário. Porque durante toda a sua existência, ela continua utilizando vestimentas femininas. Continua sendo associada à lua. E também continua ocupando o papel que lhe foi atribuído. O papel que lhe foi atribuído. O papel que lhe foi atribuído. Então existe uma interpretação muito grande por parte da comunidade, especialmente entre jogadores trans, de que Gwendolyn pode ser vista como uma garota trans, ou pelo menos como uma garota cuja experiência conversa bastante com temas da identidade de gênero. É uma interpretação, não é um fato confirmado pela From Software, mas é uma leitura perfeitamente válida. E honestamente, eu sempre achei bonito que tantas pessoas tenham conseguido encontrar algo de si mesmas em uma personagem tão solitária quanto a Gwendolyn. Chega a ser poético. E é aqui que iremos encerrar por hoje, pessoazinhas sentadas ao redor de uma fogueira,
observando as ruínas de um mundo que lentamente está chegando ao seu fim. Mas também observando algo diferente, algo que ainda existe mesmo em um mundo tão sombrio. Esperança. Mesmo que tão pequena, mesmo que distante, mesmo que pareça impossível, ela ainda existe. E agora, estamos prestes a começar uma das jornadas mais famosas de toda a história dos videogames. Cada vez mais falando sobre um local diferente, uma parte diferente, rumo. A primeira chama rumo a dar um fim nessa era de estranhezas e criaturas gordas com um porrete na mão. Até a próxima, pessoazinhas. E lembre-se, se um homem usando uma armadura dourada começar a falar sobre o sol, vocês provavelmente estão prestes a conhecer o melhor personagem de Dark Souls.